Boa noite a todos. Boa noite. Pessoas sem lápis e vai palestra. Sem papel. Sejam todos bem-vindos. A gente sempre volta aqui com alegria, né? Pela oportunidade de poder estar falando de Jesus, né? Na verdade, é sempre esse o objetivo, independente do tema da palestra, é sempre encontrar orientações do nosso Mestre Jesus para auxiliar na nossa caminhada, né? E essa noite a gente vai falar sobre amor. É sempre bom, né? Falar de amor. E aí, a nossa reflexão vai estender um pouquinho mais. Será que o que a gente sente é um amor ou é apego? Será que é um amor? Será que é um amor ainda embrutecido? Será que é um amor ainda adoecido, né? É sobre isso que a gente vai refletir essa noite. E se a gente vai falar de amor, não tem como a gente começar, né, essa conversa sem trazer Jesus aqui, falando sobre o que ele nos ensinou sobre o amor. Afinal, ninguém melhor, né, nos falou de amor do que Jesus. Ninguém melhor nos ensinou amor do que Jesus e ninguém melhor vivenciou o amor na sua maneira mais pura, mais ampla, mais verdadeira do que o nosso Mestre Jesus. E aí, falando em Jesus, lá no capítulo 11 do Evangelho, intitulado Amar o Próximo como a Si Mesmo, a gente encontra ali a abordagem sobre o amor como sendo o princípio fundamental para a evolução moral da humanidade. Então a gente já tem agora meio caminho andado. Afinal de contas, por que a gente está aqui? Por que a gente reencarna aqui? Com um objetivo, né? De evoluir, de melhorar, de nos tornarmos espíritos puros. E aí a gente já descobriu que quem nos ensina melhor sobre isso é Jesus. E aí ele fala no seu Evangelho que para que a gente consiga evoluir, para que a humanidade evolua moralmente, não tem outro caminho, que é através do amor. E completa ainda, né, dizendo que o amor, ele nos auxilia, né, através do amor que a gente vai evoluir e vai alcançar a conquista da felicidade. E aí a gente resolveu todos os problemas. Porque se a gente está aqui para evoluir, para melhorar, para nos tornarmos espíritos puros, e ele nos ensina aqui, é só através do amor, e completa dizendo que através do amor a gente vai conquistar tal felicidade. Afinal de contas, é sobre atrás dessa felicidade que a gente sempre está em busca, né? A gente sempre está querendo ser feliz. Todos os momentos bons da nossa vida, quais são? Quando a gente está feliz. Então, para que a gente consiga evoluir e alcançar essa tal felicidade, a gente precisa se tornar espíritos puros, assim como Jesus, e não tem outro caminho. É amando, né? E o capítulo explora o significado e a prática do amor ao próximo, destacando esse sentimento, né, de essência divina. Por que de essência divina? Porque vem de Deus. Nós somos criações de Deus, nós somos filhos de Deus. Sendo assim, a gente tem parte de Deus em nós. Nós temos a centelha divina em nós. Então a gente traz dentro de nós essa semente, né, o germe do amor já. E aí ele diz, né, ele fala nesse capítulo sobre o significado e a prática do amor ao próximo, né, destacando esse sentimento divino, e diz que esse amor deve ser estendido a todos, sem distinção. E que a sua prática traz, né, como eu já disse, benefícios tanto para o indivíduo quanto para toda a sua sociedade. Porque o amor, ele tem esse poder, ele contagia, né? Ele contamina. Afinal de contas, o maior de todos os mandamentos já é esse, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, nosso Criador, e ao próximo como a nós mesmos, né? Isso significa tratar os outros com a mesma consideração, com o mesmo respeito, com o mesmo amor que eu dedico a mim mesmo, né? E não se trata nem de um amor igual em intensidade, porque na condição que nós estamos a gente ainda não consegue amar a todos com a mesma intensidade. Eu não sou capaz de amar o meu filho, amar o filho do vizinho da mesma maneira que eu amo o meu filho. A gente ainda está um pouco longe disso, né? Mas é isso que ele fala, né? Buscando o seu bem-estar, a felicidade como se fosse a nós próprios, né?
Na verdade, já chegou o momento da gente entender que somos todos irmãos, todos filhos de Deus, todos fazendo parte de uma família universal. Então a gente está caminhando para isso, para amar a todos, né? E aí diz que o amor, ele é compreendido como a força essencial que rege o universo e impulsiona a evolução espiritual. É o que eu disse no começo, né? A gente só vai evoluir quando a gente praticar o amor. Mas o amor de Jesus, né? O amor verdadeiro. Isso nem é religião, né? E a gente entende que esse amar ao próximo, né? Como a nós mesmos, consiste em a gente trabalhar para conseguir alcançar aquele amor que Jesus veio aqui e nos ensinou, que é o amor incondicional. E o que é o amor incondicional? É aquele amor sem condições, sem impor nenhuma condição. Eu amo você independente do que você faça, independente de como você age, independente das escolhas que você faça, independente se você retribui, se você... qualquer coisa. Esse é o amor que Jesus nos ensinou, né? Que a gente ainda está um pouco longe. E como que a gente faz para desenvolver? Se a gente traz essa semente dentro da gente, se a gente tem a centelha divina dentro de nós, esse amor está aqui. A gente só precisa fazer com que ele aflore, com que ele cresça. Como que a gente faz isso, né? Como que a gente consegue colocar em prática? Porque a gente já sabe esse mandamento que eu tenho que amar a Deus, eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo. Mas e na prática, né? E no dia a dia? Não é um negócio que eu acordo um dia, tenho um estalo assim e falo, descobri, já sei. A partir de hoje eu vou amar meu próximo. É uma caminhada, é um processo, né? E como que eu vou fazendo isso? No dia a dia. Nas minhas relações, nos meus relacionamentos, na minha família, no meu trabalho, no centro, com o meu vizinho, em todos os lugares que eu vou convivendo, né? E eu trouxe algumas maneiras que a gente pode praticar isso, que a gente pode exercitar esse amor. E um deles é reconhecendo a dignidade do outro, né? Assim como cada pessoa valoriza a sua própria vida e o seu bem-estar, a gente precisa reconhecer que o próximo também possui essa mesma dignidade, né? Merece ser tratado com todo respeito e consideração. Então que a gente tenha olhos de ver, né? Porque a gente conhece a dignidade do outro, mas será que esse nosso reconhecimento, ele realmente se estende a todos, como Jesus nos ensinou? Já existe um ditado que fala, e se você quer conhecer uma pessoa, observe como ela trata aqueles que não têm nada a oferecer, entre aspas, né? Porque todo mundo tem alguma coisa a oferecer. Por exemplo, quando eu chego num consultório médico, quem tem alguma coisa para me oferecer? É a secretária, né? Que geralmente eu quero até saber o nome dela, que é para, de repente, ela adianta minha consulta, de repente ela me encaixa, de repente ela me atende logo, não me deixa 3 horas ali esperando. Então, ela... eu trato com toda a dignidade, com todo o respeito. E o médico que tem alguma coisa a me oferecer também. Mas e o resto das pessoas? Será que eu estou atento? Será que eu estou exercitando esse amor ensinado por Jesus? Quando eu chego às vezes no consultório, às vezes tem um guarda ali na recepção, às vezes tem uma senhorinha limpando ali o corredor. Eu trato a todos com o mesmo respeito e com a mesma dignidade? Então que a gente comece a ter esses olhos, essa atenção, né? Porque essa dignidade que Jesus fala é a dignidade a todos, né? A todos iguais. Principalmente aqueles que em determinado momento não têm nada a me oferecer. Um bom dia, e aí, como a senhora está? Tudo bem? Porque na verdade todos oferecem alguma coisa, né? Só que infelizmente esse reconhecimento da nossa dignidade, ele vai fazendo algumas curvas, né? Não se estende a todos. Então, é uma maneira simples, né? Mas que a gente pode começar a exercitar esse amor, né? Uma outra maneira é oferecendo cuidado e atenção, né? Significa oferecer ao outro, né, ao próximo, as mesmas coisas que eu desejo para mim. O que eu quero para mim? Eu quero ter saúde, eu quero ter felicidade, eu quero ter paz, eu quero ter prosperidade, eu quero ter uma vida confortável, né? Para que isso comece a se traduzir em ações. Porque na teoria eu ofereço cuidado e atenção, principalmente para aqueles que eu gosto.
mas esse meu cuidado e essa minha atenção se expande a todos, da maneira que Jesus nos orienta, da maneira que Jesus nos ensina. A vida é corrida? Nossa, muito corrida. Eu queria, sabe, poder oferecer cuidado e atenção a todos, mas é uma correria. O dia precisava ter pelo menos 48 horas para eu resolver os meus problemas, né? Para eu oferecer cuidado a mim e mais umas 20 para eu conseguir oferecer esse cuidado e essa atenção ao próximo. Será que eu não consigo 5 minutos? Será que eu não consigo começar a colocar em prática, né, esse cuidado e atenção para todos os meus irmãos? Será que é a hora que de repente eu estou fazendo o meu almoço e por uma conversa eventual eu fiquei sabendo que aquele senhorzinho que mora na esquina está passando por um resfriado, será que vai me atrapalhar? Eu de repente fazer uma marmitinha, a hora que eu estiver subindo eu passar, seu Zé, o senhor comentou que está gripado? É tão ruim quando a gente não está bem, né? Não tem vontade de fazer nada, eu trouxe uma marmitinha para o senhor almoçar. Será que isso vai me atrapalhar muito? Será que às vezes na correria do dia a dia, porque quando a gente está aberto, quando a gente está querendo florescer esse amor, quando a gente está querendo colocar em prática aquilo que Jesus nos orienta, eu estou atento. Será que nesse tempo, nessa atenção, eu não consigo dispor às vezes de 10 minutos, quando eu noto que o outro está querendo conversar, está precisando desabafar, está querendo 5 minutinhos. E aí às vezes você para e fala, então me fale mais então. E aí a pessoa dá aquele sorriso, tipo, era tudo que eu precisava. 5 minutos às vezes para desabafar. Será que isso vai atrapalhar tanto a gente assim? Que a gente comece a botar atenção, né? E oferecer esse cuidado de maneira prática, de maneira verdadeira, não só na teoria. Uma outra maneira, né, de praticar esse amor ensinado por Jesus é através da empatia e da compaixão, né? É quando eu me coloco no lugar do outro, né? Quando eu compreendo as suas dores, as suas dificuldades. E às vezes a gente oferece de maneira limitada, né? A gente tem empatia e compaixão, principalmente quando é alguma situação que a gente se sensibiliza. A gente é empático, a gente tem compaixão pelo outro. Principalmente quando a gente gosta ou quando é uma situação, por exemplo, de repente alguém está passando por um tratamento de câncer. Quase todo mundo, quem nunca passou, conhece alguém, ou um familiar, ou um amigo, ou um vizinho, quase todo mundo sabe qual é o processo de um tratamento de câncer e todo mundo sabe o quanto é difícil. E de repente uma situação dessa me desperta empatia e compaixão. Eu fico sensibilizado e eu sou capaz de falar, poxa, olha, eu sei o que você está passando. Eu sei exatamente como é. Se eu puder ajudar, estou aqui. E isso é verdadeiro. Mas aí, será que essa empatia e essa compaixão minha, elas vai além ou ela fica só até onde eu estou sensibilizado? Será que é só isso que Jesus pede da gente? Quando a gente vê, por exemplo, uma situação, nos noticiários que a gente vê muito, um exemplo bem, um abuso, um estupro de uma criança, que gera um negócio na gente. E nesse momento, a gente tem empatia e compaixão? Ou será que lá dentro a gente está adormecido ali, desperta aquele ser primitivo que ainda vive ali dentro da gente? E ao invés da gente seguir as orientações de Jesus, tendo empatia e compaixão pelo próximo, às vezes a gente quer é que o outro passe por uma dor muito maior do que ele fez o outro sentir. Às vezes esse é o sentimento da gente, mas tinha que pegar essa pessoa, mas esse é o pensamento da gente. E aonde que fica a empatia e a compaixão que Jesus nos ensinou? Porque quando teve a situação da mulher adúltera, o que Jesus fez? Jesus teve empatia e compaixão. Ele julgou sim a situação quando ele disse para ela, vá e não peques mais. Quer dizer, essa ação, essa atitude sua está equivocada. Mas também ele disse, ninguém aqui te condenou e eu também não vou te condenar. Então, essas situações são momentos para a gente começar a olhar para dentro da gente e exercitar essa compaixão e essa empatia que Jesus nos ensinou. Que a gente consiga estender para que floresça, né, essa sementinha tão pequenininha que tem aqui dentro da gente de amor. Uma outra situação é através do perdão e da misericórdia, né? Assim como a gente espera o perdão e a misericórdia para nós, é preciso que a gente também faça esse movimento, né, de perdoar as falhas alheias, porque
Quando é a gente que erra, a gente sempre tem uma justificativa. Mas é porque justo naquele dia eu não estava bem, tinha passado por um problema, eu não vinha com a cabeça muito boa, eu acabei errando, e aí eu tenho uma justificativa e o outro tem praticamente obrigação de me perdoar e de ser misericordioso comigo. Mas às vezes, quando é o contrário, eu também tenho uma justificativa para não perdoar e não ser misericordioso com o outro. Porque você não sabe o que eu já fiz para esse fulano e depois ele me retribuir desse jeito, de maneira nenhuma. A gente sempre tem uma justificativa, e quando é com a gente, sempre a situação é diferente. Então que a gente trabalhe, né, esse perdão e essa misericórdia da mesma maneira que a gente espera que seja feito com a gente. Uma outra maneira prática, né, de buscar aflorar esse amor dentro de nós é através da ação prática. Porque na teoria a gente já sabe o que a gente tem que fazer. A gente escuta tanto falar de caridade, de ajudar o próximo, né? Mas e na prática? Sabe o que a gente faz na prática, né? Porque esse amor ao próximo não é só um sentimento, né? Tem que ser uma atitude. E que a gente coloque isso, né? Manifeste isso em situações concretas, né? De serviço, de ajuda, de cuidado. Que a gente reflita, porque às vezes a gente fica esperando o outro. Às vezes, como um exemplo como esse, que você tem que doar, fazer alguma coisa pelo próximo, que seja material mesmo, você passa e a pessoa está com frio, nossa, mas será que não vai passar ninguém para dar uma blusa para ele? Porque eu estou com essa jaqueta, 12 parcelas eu paguei da jaqueta. A gente ainda tem um apego, né? A gente ainda tem essa dificuldade. Às vezes a gente até a caridade e a ação a gente terceiriza. Ah, mas alguém acaba ajudando, no final alguém sempre ajuda. Deus não desampara nenhum dos seus irmãos que o outro ajude, né? Porque dessa vez eu não vou poder. Então que a gente comece a refletir sobre isso, né? Que a gente comece a buscar. Daria para a gente ficar a noite toda aqui, né? Buscando exemplos e situações práticas para a gente ir fazendo aflorar esse amor que tem dentro da gente, né? Porque é gostoso falar de amor. É bom falar, né, de ações, de boas ações, de coisas boas, né? E segundo o que a gente aprende na doutrina, o amor é isso. É um sentimento universal. É lei divina, né? E o amor tem esse poder, ele liberta, né? Respeita o livre-arbítrio do outro, independente das suas escolhas. Eu respeito. Promove o crescimento mútuo, geralmente é desinteressado, não aprisiona, ele fortalece. Ao contrário do apego que o nome já fala, né? Apega, aprisiona, paralisa a gente, né? Então o verdadeiro amor é aquele que se doa sem esperar o retorno. É como eu disse no começo, o amor de Jesus. O amor incondicional, sem condições. E aí eu paro e pergunto, mas como assim? Eu amo, eu cuido, eu me entrego, eu me dou, eu faço tudo sem retribuição, sem nada em troca? Sem nada, exatamente assim. Esse é o amor divino ensinado por Jesus. O amor que a gente ainda está longe, né, de saber sentir, mas a gente está no caminho, né? A gente já tem um caminho, a gente já sabe aonde a gente quer chegar. O objetivo está lá na frente, que eu acho que isso é o principal. É lento, né? Porque na verdade é um processo. Porque quando a gente for capaz de sentir esse amor ensinado por Jesus, tudo isso que eu falei aí atrás, né? A caridade, a empatia, perdoar, tudo isso vai ser uma coisa natural. A gente não vai precisar se esforçar, a gente não vai precisar ficar atento, vigilante, olhando para dentro, toda hora lembrando. Vai ser natural. Eu vou fazer da mesma maneira que eu estou aqui mexendo os braços sem precisar pensar, da mesma maneira que eu pisco sem precisar pensar, vai ser um processo natural. E a gente já está no caminho. Por que a gente ainda está longe de sentir esse amor? Porque a gente ainda faz uma confusão. A gente ainda confunde, né, o amor com o apego. Não que sejam parecidos, pelo contrário, não tem nenhuma semelhança. Mas pela nossa condição, né? Pelo nosso estágio ainda inferior, e porque a gente ainda é muito limitado, né, na área dos sentimentos nobres. A gente ainda tem, sufocando o amor que está aqui, aquela semente é pequenininha, e aí tem o nosso orgulho, tem o nosso egoísmo, tem a nossa vaidade. Mas como assim? Eu ainda sou orgulhoso, eu quero para mim, eu sou egoísta, né? Então acaba abafando aquela sementinha, mas ela está aqui. Ela está aqui, pode abafar o que quiser, que ela não morre.
Porque quando a gente foi criado, a gente trouxe de Deus. E aí a gente tem que ir caminhando, né? Cada um na sua velocidade. Tem um que vai a passos lentos, tem um que vai dar até uma corrida no meio do caminho, mas todo mundo vai chegar no objetivo, que é nos tornarmos espíritos puros. E aí, em consequência disso, a gente vai amar como Jesus, né? E quando a gente fala em apego, esse sentimento que aprisiona, que apega, segundo o que a gente aprende na doutrina, é uma ligação excessiva e possessiva. Seja a pessoas, a coisas, a situações, a sentimentos, né? Ela surge de onde? Ela surge desse medo, né? Desse orgulho, da nossa vaidade, né? Da nossa insegurança, e na maioria das vezes ela traz muito sofrimento, porque junto vem o ciúme, vem o controle, vem a estagnação, como eu disse, o apego paralisa a gente, né? E falando em amor, em exemplo de amor, eu acho que de todos, o melhor que a gente tem é a parábola do filho pródigo, falando em o amor de Jesus, o amor puro, o amor verdadeiro, né? Acho que todo mundo conhece a parábola do filho pródigo. O pai tinha 2 filhos, e ele era muito bem financeiramente, e até que um momento, né, um dos filhos, acho que logo depois que saiu ali da adolescência, que é aquela idade que a gente dá uma despirocada, né? Ele pede para que o pai faça a divisão dos bens, porque ele quer a parte dele da herança, ele quer ir para o mundo, ele quer gastar, ele quer conhecer as coisas, ele quer viver. E não tem nenhum relato, né, nenhuma passagem de que o pai tem uma conversa com ele, orienta, fala, olha filho, não é a melhor escolha, mas eu acho que o pai deve ter feito isso, né? Deve ter falado, filho, não é a melhor coisa a se fazer, não vai trazer, não vai ser bom para você. Orientou, acho que de todas as maneiras, mas o amor desse pai não é o nosso amor apegado, é o amor do Cristo, é o amor que liberta, é o amor que ama incondicionalmente, independente das suas escolhas, e assim ele faz. Reparte lá a herança, dá a parte do filho, e assim o filho faz, sai no mundo. Sai vivendo, gasta tudo, faz um monte de besteira, até que quando acho que acaba o dinheiro que ele dá lá, né, com a cara no muro, o que ele faz? Ele volta. Porque aí quem sobrou? O que a gente faz quando aperta a coisa? Pede socorro. Pede socorro para quem? Ai Deus, ó Pai. É assim. E foi isso que ele fez. E aí ele volta para o pai, e também na passagem não tem nenhum relato de que o pai tenha passado um sabão nele. Eu falei que não ia dar certo. Não tem. O relato que tem é que o pai recebeu ele, como está na imagem aí, de braços abertos. E se a gente analisar bem, Deus age da mesma maneira com a gente. Se a gente fizer um comparativo, o filho pródigo somos nós. Esse que sai pelo mundo, aí somos nós. E o pai é Deus, porque a gente faz isso. A gente, às vezes, né, em busca das sensações, dos prazeres, a gente sai aí pelo mundo fazendo um monte de besteira, de escolhas equivocadas. E olha que Deus o tempo todo está mandando, né, mensageiros falar, olha, esse caminho não está certo. Por aqui vai dar errado, não é a melhor escolha que você está fazendo, mas a gente não, né? Como Deus respeita o nosso livre-arbítrio, respeita nossas escolhas e nos ama, né? Independente do que a gente faça, permite que a gente vá, permite que a gente siga, né? Faça as nossas escolhas. E aí a gente vai, sai aí pelo mundo como se não houvesse amanhã, faz um monte de besteira até que dá com a cara na parede e volta. Quando está tudo bem, de vez em quando a gente lembra de Deus, gratidão, Pai. Raramente. Mas aí quando dá com a cara na parede, é a hora que a gente pede socorro. É a hora que a gente vem até Deus. E aí Deus está lá, estende a mão e fala, estou aqui. Sempre estive aqui. Estou aqui por você. É um amor que a gente nem consegue entender de vez em quando. Às vezes a gente não fala, acho que Deus esqueceu de mim, porque a gente não consegue alcançar. Que amor é esse que Ele sente? Que tanta besteira eu faço e Ele está o tempo todo ali, de mãos estendidas, mas é assim. É assim que Deus age com a gente todo o tempo. E está nos ensinando, né, que é assim que nós também deveríamos agir. Mas a gente ainda está caminhando para isso, né? E aí eu pergunto, e nós? Como que a gente age quando os filhos da gente resolvem ir, seja para o que for, seja para estudar, às vezes na cidade aqui do lado, seja para casar, seja para viver o mundo, seja por que for, como que a gente age? Meu Deus do céu!
Acabou a vida, porque o que eu vou fazer agora sem esse menino? Eu só vivo para esse menino. Eu vivo para fazer comida para esse menino, para cuidar desse menino, para pagar a escola desse menino. O menino foi embora, e aí? Acabou a vida, não tem mais motivo para viver. É assim que a gente faz. Porque a gente coloca todo o nosso amor apegado, né? A gente fala que é amor, mas é apego. E apego pega, segura e não quer soltar. De jeito nenhum. Onde eu, não vai, pronto, acabou. Porque é apegado. E aí a gente age completamente diferente do que Jesus nos ensinou, né? E é tão complicado essa situação que existe até uma síndrome, né? Que chama a síndrome do ninho vazio. Que é uma sensação de tristeza, de solidão que alguns pais, na verdade, deveria ter sido algumas mães, né? Porque, salvo algumas exceções, esse estigma é sempre das mães, né? A gente sente quando os seus filhos deixam a casa para viver de forma independente, seja para ir para a faculdade, para trabalhar, para se casar, seja às vezes até para retornar para casa antes da hora, tem filhos que desencarnam antes dos pais. E se a gente sofre quando o filho vai estudar na cidade vizinha, imagina quando ele desencarna antes da hora. Aí é difícil, né? É uma sensação, é uma mudança, né, que pode ser especialmente difícil. Principalmente para aqueles pais que se dedicam intensamente aos filhos. E pode levar a sentimentos de vazio, de perda, até de depressão. E se a gente analisar, Deus nos ensina tudo através da natureza, né? Se a gente analisar a natureza, a gente vai vendo que Deus o tempo todo nos mostra, né? Seja analisando as plantas, seja analisando os animais, que a gente vive em ciclos. Tem sim um momento que o filho é completamente independente da gente, mas aí ele vai crescendo, vai ficando independente e tem que seguir a vida dele. A gente não conhece nenhum animal, eu tenho gato em casa, já criou, eu nunca vi a gata andando e 3 gatão grandes atrás. Olha esses gatos, 5 anos já e não desmamou ainda. Não tem porque Deus é sábio e nos mostra, né, através da natureza. Chega um momento, cada um tem que seguir o seu caminho. Porque por mais que eu ame o meu filho, por mais que eu seja apegado, eu não vou conseguir fazer essa evolução por ele. É ele que vai ter que caminhar, ele precisa caminhar, crescer, melhorar, evoluir, passar por situações, né, superar suas dificuldades, as suas tendências, da mesma maneira que eu. Quando ele não precisa mais de mim, eu tenho que seguir a minha caminhada, continuar promovendo, né, o meu crescimento. Mas não, né? Na verdade, a gente fica ali apegado e fica esperando, né, aquela recompensa. E quanto mais a gente se apega a situações, mais a gente vai deixando de viver situações que poderiam ser proveitosas para a gente, como eu disse. Às vezes a gente fica tão apegado no outro, né, justificando ser amor, que eu atrapalho a evolução e a caminhada do outro e também não cresço e não caminho. Fico ali, porque o apego ele faz isso, ele aprisiona, né? Quanto mais você se apega ao sentimento, principalmente sentimentos como raiva, mágoa, né? Sentimentos negativos, mais a gente quer repeti-los e mais isso vai dominando a gente. Quando uma situação nos proporciona um prazer sucessivo, isso pode gerar um apego como se fosse um alicerce psicológico para a nossa vida. A gente se apega, a gente se escora, né? Aquele que se apega facilmente, que faz a sua vida depender de outro, de um objeto, né, de uma sensação, vai caminhando sempre, né, para a infelicidade. Porque, na verdade, essa estabilidade é uma base falsa, né? É algo no qual a gente busca se segurar. Trata-se de alguma coisa que a gente já sabe que tudo que existe tem um fim. Daí quando a gente perde essa base, seja como eu dei o exemplo do filho, quando a gente se apega a pessoas, quando a gente se apega a situações, quando a gente perde aquilo, perde tudo. Aquele que não imagina a sua vida sem algo ou sem alguém está seguindo rumo à infelicidade, né? A gente se apega a pessoas, a coisas, a situações, a ideia e até mesmo a emoções. E na verdade, o maior de todos esses apegos é sobre nós mesmos. Não queremos morrer, não queremos nos perder, né? Não queremos ser esquecidos. E aí a gente vai alimentando o máximo que a gente pode o ego, né? Para que a gente continue existindo. E tudo aquilo que a gente se apega, a gente vai ficando o quê? Com medo de perder.
E o medo vai fazendo o quê? Vai paralisando a nossa vida, né? Vai nos atrasando, vai nos prendendo, vai nos desequilibrando. O apego é um dos maiores inimigos do ser humano e ele nos escraviza, né? O apegado sempre tem o mesmo discurso: eu não posso viver sem isso, não posso viver sem aquilo, eu não vivo sem fulano, eu não vivo sem ciclano, né? E sempre que a gente se apega, a gente vai precisando mais e mais, como se fosse um vício, né? E na verdade é um vício, né? A gente sempre quer mais daquilo, né? Quem se apega a uma pessoa, quer o tempo todo a presença da pessoa ali, né? Não consegue viver sem ela, sufoca, né? Acaba sufocando, acaba sugando o outro. Quem se apega quer de alguma maneira suprir uma carência ou uma ausência aqui. A gente vai descobrindo que o problema não está no externo, o problema sempre está no interno, né? E o de fora nunca vai poder preencher esse vazio que a gente busca. Quem se apega está sempre buscando completar alguma coisa que está faltando ali. Seja através de uma pessoa, seja através de um vício, seja através de uma compulsão, seja o que for. Mas a falta sempre está aqui. E aí se apega, se escora e quando perde aquilo, perde tudo, perde o chão. É por isso que a gente fala tão importante que é, né, a necessidade do autoconhecimento. Porque eu só descubro isso quando eu me olho, quando eu me conheço, quando eu me analiso. Por que eu tenho essa necessidade do outro, ou de alguém, ou de alguma coisa? E aí eu vou tentando preencher esse vazio aqui de outras maneiras, né? Sem que seja o outro. E o caminho, né, para a gente conseguir transformar esse apego em amor, eu nem queria transformar, porque não tem como a gente transformar um sentimento ruim em um sentimento bom. Eu acho que o pensamento é como eu disse, o amor está aqui. Ele só está abafado, né, pelo apego, pelo orgulho, pelo nosso egoísmo. E quando a gente vai caminhando, quando a gente vai exercitando, ele vai crescendo, ele vai aumentando e vai deixando, né? Vai tirando ali, vai deixando um pouco do orgulho, vai deixando um pouco do apego e vai aumentando. Então o caminho para que a gente consiga isso, um deles é, como eu disse, é o autoconhecimento, né? Para que a gente consiga reconhecer em nós, né, todas essas dificuldades, conseguir se olhar e identificar que existe dentro de mim essa necessidade, esse medo, esse controle. Esse é o primeiro passo, se analisar, se conhecer. Um outro passo importante é confiar em Deus, né? Aceitar que tudo o que acontece está sobre as leis divinas. E por mais que às vezes a gente tenha a impressão, a ideia de que a gente está desamparado aqui, que a gente está aí a Deus dará, que está por conta, não está. Tem cuidado, né? A gente está sendo cuidado o tempo todo. Confiar, né? Que a gente está sempre no lugar certo, passando pelas situações certas, convivendo com as pessoas certas. Eu gosto muito de falar, de pensar que quando a gente está passando por uma situação difícil, eu acho que é porque Deus nos viu preparado para passar. Às vezes a gente tem uma ideia assim, nossa, por que eu estou passando por isso? Porque Deus olhou e falou, tá pronto, filho, tá preparado, vai lá. E aí se Deus me acha preparado para viver uma situação, quem sou eu para falar que não? Se Ele confia em mim, Ele que me criou, Ele que me conhece, confia em mim, o mínimo que eu tenho que fazer é confiar também, né? Então que a gente olhe com esse olhar, né? Quando a gente achar que é uma vítima, que está passando por uma situação que não merecia, é oportunidade. São situações que Deus vai colocando e falando, vai, está superando, está indo bem, caminha. Essa é a hora, né? A prática da caridade também é um caminho, né, para a gente transformar, para a gente aflorar esse amor dentro de nós. É começar a exercitar esse amor divino, né, e verdadeiro, não só com aqueles que eu gosto, com aqueles que estão próximos, porque é muito fácil eu ser caridosa com quem eu gosto. Se ali falar para mim, você vai subir, você não deixa alguma coisa ali para mim? Deixa um, não, deixa dois. Deixa com todo prazer, porque é bom você fazer alguma coisa quando você gosta. Mas e aquele que é chato? Aquele que aborrece? Chega uma mensagem e fala, ai meu Deus, o que será que quer comigo? Ai meu Deus, eu tenho medo de abrir a mensagem. Essa é a hora da gente praticar a caridade. Da gente entrar dentro da gente e falar, não, eu sou capaz de vencer, é chato, mas vamos fazer um esforço. Porque a gente não é com todo mundo que a gente tem simpatias. Tem gente que a gente tem dificuldade de relação, dificuldade de entender o jeito do outro.
Então que a gente faça, que a gente seja caridoso com quem a gente precisa ser caridoso. Porque daí quando eu gosto muito, a Luísa me pede, nem é caridade, eu faço com todo prazer. Faço quantas vezes ela pedir. Caridade é quando eu tenho que fazer esse esforço, né? E é bom, porque daí quando você vence, você fala, olha, eu ia achar, mas fui capaz. E aí aquilo vai dissipando, porque o amor tem esse poder de dissipando as coisas ruins. Aí você faz uma vez, você faz duas, ele começa a te tratar tão bem, porque você foi capaz de fazer alguma coisa, que daqui a pouco você vê e fala, no fundo ele nem é tão chato assim, olha, eu me afeiçoei com ele, é a impressão minha. E aí isso vai passando, né? Uma outra maneira é desapego consciente, né? É buscar nos lembrar todo dia que nós somos espíritos imortais. Então, esse é um exercício que eu tenho buscado fazer todos os dias na minha vida. Quando eu acordo de manhã, é lembrar, eu sou um espírito. Aqui é uma passagem, eu estou aqui para coisas sérias, essenciais, com objetivos concretos. Para eu não ficar sofrendo por coisas desnecessárias às vezes, né? Que tudo que é material vai ficar aqui. Porque senão a gente fica ali, às vezes, caminhando sem sair do lugar. É quando Deus nos dá oportunidades e ao invés de a gente aproveitar a oportunidade para chegar no objetivo, a gente se pega na oportunidade. Eu tenho que atravessar o rio e aí Deus manda um barco falar com sua filha para atravessar. E aí eu pego o barco, quando chega eu não quero soltar o barco. Aí eu quero arrastar, daí Deus fala, não, o barco era só para você passar o rio. Aí eu falo, não, eu quero levar, porque vai lá na frente tem outro rio e eu não tenho barco. Não, filha, lá vai ter outra situação, vai acontecer alguma coisa, pode deixar o barco e eu não. E eu fico querendo arrastar e o barco é pesado, eu não dou conta. E às vezes eu fico pedindo, ó Deus, me ajuda, ter força para arrastar o barco, mas não tem porquê. Porque o barco era só para atravessar. Então quando a gente se lembra que nós somos espíritos, aqui é uma passagem só com o objetivo da gente melhorar. Da gente superar algumas dificuldades, a gente não fica se pegando em coisas desnecessárias, sofrendo por coisas que daqui a pouco passou, que vai ficar aqui, não vai trazer às vezes tantos proveitos assim, né? Um outro caminho importantíssimo é a instrução. Fortalecer o nosso espírito com conhecimento ajuda muito, né, nessa transformação, nessa caminhada de fazer com que aflore o amor dentro de nós e trazer para a nossa vida o amor ensinado por Jesus. Porque quando eu me olho e sinalizo em mim, né, essas dificuldades, eu entendo que é através do conhecimento, da instrução, do entendimento que eu vou saber como agir. Porque senão eu falo assim, você precisa amar. Ah, quer amar o quê? Cansado, amar o quê? Ninguém me ama, tem que amar todo mundo. Não, você precisa amar. Porque é só através do amor que você vai conseguir superar algumas coisas e você vai caminhar, e você vai melhorar, vai evoluir, vai se tornar um espírito melhor. E eu entendi. Através dos estudos, através das orientações, através do que Jesus nos disse, estudando o Evangelho, participando dos estudos, daí eu entendi, aí é diferente. E aí é mais fácil. Quando eu entendo é mais fácil. E aí com o entendimento eu vou ganhando confiança. Com confiança eu vou tendo fé. Eu vou confiando, né, que quando eu estiver muito difícil, eu sou amparado, que eu não estou sozinho. Por que eu preciso promover, né, essa transformação? E aí sempre com a orientação e com a instrução vai ficando mais fácil, né? É um caminho que a gente vai percorrendo, né? Quando a gente tem fé, a gente nem se apega tanto. É por isso que vai saindo, né? O orgulho, o egoísmo, a gente não se apega tanto, né? Porque a gente vai entendendo que, na verdade, a gente não precisa de nada daqui, que a gente não precisa de nada para nos completar. Só de nós mesmos, né? Aquele que coloca, é como eu disse, né? Aquele que coloca muitas coisas sobre a lâmpada, a ideia é essa. O amor tá ali, tá abafadinho, né? E aí eu olho, às vezes nem consigo ver. Mas quando eu vou fazendo esse processo, né? Quando eu vou caminhando, quando eu vou entendendo, quando eu vou recebendo auxílio e vou me aproveitando desse auxílio, e aí vai saindo, né? O apego, o orgulho, eu olho assim, porque antes eu olhava, era lá no fundo, né? Um amorzinho pequenininho, uma sementinha pequena, e aí quando vai saindo aquilo, às vezes eu olho assim, é que nem o Silvio fala quando a gente chega, olha que luz. Vai chegar um momento que quando a gente apontar lá na esquina, alguém vai falar, olha, vem vindo, olha que amor, dá pra ver de longe. Não é assim, Silvio? É por isso, porque o amor é assim. Ele vai crescendo, 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 e aí a gente enxerga de longe. Olha aquele quanto amor tem.
a gente precisa começar a renunciar, né, a esses apegos, deixar de lado tudo aquilo que nos prende, que nos paralisa, né? Isso é liberdade. Porque quando a gente vai se desprendendo de tudo, né, a gente vai ganhando dependência, né? A gente vai se livrando dos vícios, a gente vai precisando do mínimo possível. E com isso a gente vai sendo mais feliz e com certeza a gente vai sofrer menos quando a gente tiver que voltar para casa, porque afinal de contas a gente só leva aquilo que angariou para o espírito, né? E a gente vê muito isso aqui, né? A gente observa muito aqui na casa, principalmente no trabalho mediúnico, a dificuldade desse apego, né? A espíritos que estão sofrendo aí, apegados, né? A pessoas, a coisas, a situação, e na maioria das vezes alegando ser amor. E permanece aí, né? Na maioria das vezes vinculados aí no umbral, enquanto que a gente vai entendendo que o amor ele não aprisiona, né? Que o amor ele liberta, ele permite que a gente siga em paz, porque o amor é isso, é libertador, né? E aí, o meu desejo é que a gente possa, como na imagem, seguir as pegadas de Jesus, que a gente consiga seguir os seus exemplos, né? As suas orientações, para que o amor floresça dentro da gente. E se todo mundo prestou atenção e analisou os meios que a gente precisa para poder fazer com que o amor cresça e aflore, e as situações que a gente precisa promover para que a gente se livre do apego, do orgulho, da vaidade, são os mesmos, né? Então o caminho não é tão difícil assim. A gente não precisa fazer coisas mirabolantes, né? A gente só precisa dar um passo por vez, estar atento, e eu acho que o principal é querer. Querer que esse amor aflore e estar sempre atento, né? Como que Jesus agiu? Como que Jesus fez? Para que a gente consiga ser, né, a semelhança. Por isso que Jesus é o nosso mestre, é o nosso guia, né? Por isso que ele está sempre à nossa frente, de mãos estendidas, nos orientando, que a gente consiga, né, florescer esse amor de Jesus em nós. Muito obrigado pela paciência.